Olá, participante e todos que acompanham o Panorama Funpresp. Eu sou a Rafaela Rodrigues. Hoje estou aqui com o nosso colega Leandro Marcondes, que está retornando ao Panorama. Nós fazemos parte da Gerência de Análise, Pesquisa e Planejamento da Diretoria de Investimentos e estamos aqui para falar sobre a visão geral dos investimentos no mês de junho de 2024. É um prazer estar de volta ao Panorama Funpresp e já vamos logo tratar da rentabilidade da Funpresp no mês de junho. A rentabilidade consolidada da fundação foi de menos 0,01%, abaixo do nosso índice de referência, que é o IPCA mais 4, que rendeu 0,54% no mesmo período. Quando a gente olha o acumulado nos últimos 12 meses, a rentabilidade da fundação acumulou 7,16%. Isso também abaixo do nosso índice de referência, que rentabilizou 8,40% no mesmo período. Mas nós estamos quase chegando lá, né? Nesse período aqui de 12 meses, lembrando que ainda falta alguns meses para terminar 2024. Mas, Leandro, quais foram os aspectos que impactou assim, no resultado da carteira nesse curto prazo? Rafaela, o que a gente teve no mês de junho? A gente teve uma recuperação da Bolsa Brasileira, né, que impactou positivamente a rentabilidade, a variação do dólar e os ativos atrelados ao dólar, como ouro, renda fixa no exterior, também tiveram rentabilidade positiva. Por outro lado, os títulos públicos indexados à inflação tiveram rentabilidade negativa nesse mês de junho. E esses títulos, né, indexados à inflação são os principais investimentos da Funpresp, o que explica esse resultado abaixo do nosso índice de referência no mês de junho. Mas é sempre bom ressaltar que essas oscilações de curto prazo nos títulos públicos federais ocorrem em decorrência da marcação a mercado dos títulos. E o ideal é a gente olhar para o longo prazo, porque a Funpresp tem capacidade financeira para levar esses títulos até o vencimento, garantindo a rentabilidade contratada. E o participante que desejar conhecer um pouco mais sobre o que é a marcação a mercado, o que é a marcação na curva, nós vamos deixar um link e você vai conseguir ler uma matéria que explica detalhadamente como funciona esse mecanismo e como ele impacta nos resultados da sua carteira, da sua cota. Então, nós convidamos você a ir conferir. E como o Leandro disse, nós, como entidade de previdência complementar e os nossos participantes também, que têm essa jornada de longo prazo conosco, a nossa meta, todo o planejamento de investimento, ele é feito dentro de um escopo de longo prazo. Então, quando nós olhamos para o resultado do longo prazo, que é desde fevereiro de 2013, o resultado consolidado da nossa carteira está em 203,04% de rendimento, que supera o nosso índice de referência, que é o IPCA mais 4, que no mesmo período rendeu 197,42%. O que esses números indicam? Indicam que o nosso planejamento ele está indo em direção à nossa meta, superando a nossa meta, o que vai garantir aos nossos participantes que quando ele chegar no momento da sua aposentadoria, as suas reservas serão suficientes, né, conforme os cálculos aqui dos indicadores, para que essas reservas venham ao menos, né, suprindo ali essa correção de inflação e superando e fazendo com que ele tenha uma tranquilidade no futuro. E aí, Leandro, nós também temos essa questão da análise de cenário. Como que foi assim, esses últimos tempos em relação ao cenário doméstico? Então, Rafael e participantes, né, primeiramente olhando a questão da atividade econômica, no Brasil a gente teve, como a gente já trouxe, né, no panorama passado, um primeiro trimestre de PIB positivo, né? Os dados de indicadores mensais também vêm trazendo essa resiliência do crescimento econômico. Além disso, os dados de taxa de desocupação, de mercado de trabalho, vêm mostrando um mercado de trabalho
aquecido, e também a gente está tendo uma melhora nas condições salariais, o que vem demonstrando um bom desempenho da economia brasileira nesses primeiros meses de 2024. E nós também temos que lembrar, né, Leandro, que nós estamos monitorando a questão do Rio Grande do Sul, né, todo o mercado está monitorando no que isso vai impactar no PIB. Então, há uma expectativa, né, que esse evento, né, essa tragédia que aconteceu lá, impacte negativamente o PIB do segundo trimestre. No entanto, esses efeitos sejam diluídos ao longo do ano e nos próximos trimestres também. E os fatores que mais devem contribuir, né, com esse impacto no PIB é os serviços direcionados às famílias e também à indústria. No entanto, né, a gente tem aí uma projeção do PIB, a mediana aí do Boletim Fox, que está em 2,16%, né, para esse ano. E quando a gente fala aqui também em indicadores importantes, a gente tem o IPCA, que no mês de junho veio 0,21%, que foi um ótimo sinal para o mercado, que ele veio abaixo das expectativas e também veio abaixo das expectativas da Funpresp. Quando a gente detalha esses números, o que nos fez, né, chegar nesse resultado mais positivo? Então, Rafaela, o que mais impactou a inflação no mês de junho, assim como nos meses anteriores, foram os alimentos, alimentação e bebidas, né? Todavia, quando a gente olha para esse segmento, para esse grupo, a gente vê uma redução na margem em relação ao mês passado, principalmente nos alimentos in natura, que vinham sendo um vetor importante de crescimento da inflação em 2024, e foi importante essa desaceleração, ainda que seja na margem. Além disso, quando a gente olha os serviços, a gente vê uma redução também dos serviços, principalmente por causa da redução de cerca de 10% nas passagens aéreas. Todavia, quando a gente olha para aqueles serviços subjacentes, que são os mais sensíveis à política monetária, eles ainda estão pressionados. Tá? Agora, quando a gente olha acumulado 12 meses, a gente vê um acumulado 12 meses de 4,23%. Isso está abaixo do teto superior da meta estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,5%. E quando a gente olha as perspectivas, projeções do mercado, aqui a gente traz as projeções do Focus, está em torno de 4% para 2024, que é acima da meta de 3%, mas abaixo do teto superior de 4,5%. Então, esses dados que a gente traz da inflação nesse momento, e a gente vai continuar monitorando nos próximos meses para ver como é que a gente vai terminar o ano. Ou seja, né, ele não está estourando o teto, mas também ele não está ainda num nível confortável, né, digamos assim. Exatamente. E quando a gente olha também os grandes números, né, da economia, a gente teve a última reunião do Copom e foi uma decisão unânime, né, continuar com a taxa de juros em 10,50% ao ano, né, assim, consolidando ali essa pausa, né, que na diminuição da taxa que estava sendo gradativa desde 2023. Então, Rafaela, essa pausa, né, no ciclo de cortes já era esperado pelo mercado. Então, essa decisão unânime, ela foi fundamentada em aspectos que o Copom já vinha mencionando em atas anteriores, como a resiliência da economia, o mercado de trabalho aquecido, os riscos externos em relação às economias internacionais ainda significativos. E aí tem um ponto crucial também, que foi o aumento da desancoragem da inflação. Isso quer dizer que os agentes econômicos estão esperando inflação mais alta para 2025, 2026 do que esperavam em análises anteriores. As expectativas de mercado é que a taxa Selic se mantenha em 10,5% até o final do ano, ou seja, não há expectativas de novos cortes, né? Isso só deverá ocorrer se houver uma melhora no balanço de risco que vem sendo monitorado pelo Banco Central. E diante de todas essas informações, né, Leandro, todos esses dados que são monitorados aqui por toda a equipe, nós também agora vamos falar do cenário internacional, né, que é uma frente também que a gente está sempre acompanhando. Nós temos investimentos no exterior, algumas alocações no exterior, e falando da maior economia do mundo,
os últimos resultados é que a economia americana continua bastante resiliente, né? No entanto, que o Banco Mundial revisou o crescimento do PIB deles esse ano para 2,60%, que é uma expectativa muito boa, né, para eles. A inflação ali ainda continua, né, na casa dos 3%, e a taxa de juros, o Fed ainda decidiu manter a 7ª reunião consecutiva que eles ainda estão mantendo nos patamares de 5,25% a 5,50% ao ano. E, assim, né, o mercado continua naquela expectativa de quando eles vão começar o ciclo aí de baixa dos juros, né? E todo mundo tentando aí adivinhar, todo mundo tentando já visualizar o mercado, como que vai ser, né, o comportamento do mercado quando essa ação for concretizada. E quando a gente olha para um grande parceiro comercial brasileiro, que é a China, né, a economia chinesa ela vem apresentando alguns problemas, principalmente com uma demanda interna baixa, né, uma baixa confiança dos consumidores e empresários, e também a gente tem na China uma crise no setor imobiliário. Só que, dado tudo isso, ainda a economia chinesa tem apresentado resultados positivos, principalmente com investimentos na indústria de alta tecnologia, né? E além disso, as exportações chinesas estão sustentando o crescimento chinês. Tanto é que o Banco Mundial revisou a expectativa de crescimento chinês para 2024, aumentando as expectativas em relação às projeções anteriores. Então, nós temos aí as duas economias, né, tanto a americana quanto a chinesa, com revisões positivas, né, para o fechamento do PIB em 2024. E aí, diante, né, de toda essa análise, de todos os indicadores que nós vimos aqui, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa estratégia de investimento em junho. É importante, né, ressaltar aos participantes e todos que nos acompanham aqui que as decisões de alocação, elas estão entrelaçadas, né, conforme esses indicadores, conforme essas leituras de cenário e principalmente também, né, esse direcionamento da inflação, dado que a inflação ela compõe o nosso índice de referência. Então, no momento de escolher quais são os títulos, quais são os segmentos que serão alocados, é levado em consideração esses fatores para que o participante mantenha, né, ao longo dos anos, ao longo do seu período de acumulação, teu poder de compra e tenha mais uma reserva para que ele esteja seguro no futuro. Então, Leandro, esse mês, né, a opção foi em continuar alocando em títulos indexados à inflação, sendo títulos com vencimentos de médio prazo para a carteira preservação e títulos com vencimentos mais longos para a carteira performance. E também foram feitas, né, alocações em títulos pré-fixados dentro da carteira performance, dado que ela tem que dar um resultado, né, um pouco mais diferenciado em relação à carteira preservação, considerando que esses participantes que compõem aí, os perfis que estão dentro da carteira performance têm esse prazo um pouco maior aí de acumulação. Além da estratégia para a renda fixa, na parte de renda variável, continuou se adquirindo ETFs do índice da Bolsa Brasileira, e para o ouro realizou-se parte do lucro com a venda de parte dos ETFs, principalmente nesse cenário de elevação do dólar e também do índice do ouro. É importante ressaltar que a gente continua a todo momento monitorando o mercado em busca de novas oportunidades de investimento. E nós estamos chegando ao fim de mais um Panorama Funpresp e nós gostaríamos, né, Leandro, de convidar todos os participantes, todos que nos acompanham, a acompanhar periodicamente todos esses cenários, todos esses números através do radar de investimento no Panorama aqui conosco e também através das nossas lives trimestrais, que
é uma oportunidade que o participante tem também de interagir com os nossos especialistas, tirar suas dúvidas e cada vez mais estar integrado, né, a esse longo processo, a essa caminhada que é a aposentadoria e a vivência aí da previdência complementar. É isso, participante. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima.